Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais este nosso Café com Palavras. Aleluia! Eu gostaria de ler aqui no livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 5, que diz assim: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje te veem os meus olhos. Aleluia! Em algumas traduções estão assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, né? Tanto faz, o sentido aqui é o mesmo que Jó está dizendo ao Senhor, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora verdadeiramente eu tenho um conhecimento de quem é o Senhor na minha vida. E olha só quem está falando isso com Deus, Jó, né? Nós conhecemos a história de Jó, homem reto, homem íntegro, homem honesto, um homem tão bom que o próprio Deus dá testemunho da sua bondade, da sua honestidade. Essas palavras saíram da boca de Deus lá no começo do livro de Jó, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus se reúnem, mas também Satanás entra ali e Deus diz para ele: e aí, Satanás, de onde você vem? Ele diz assim: de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus pergunta para ele: tem visto o meu servo Jó? Você viu como ele é um exemplo, como ele é reto, como ele é digno? E aí Satanás então olha para Deus e diz assim: mas também você dá tudo para ele tem que ficar bonzinho com você mesmo, ele tem que te servir mesmo. Tudo que ele quer você dá. E aí Satanás então, Deus diz: não, ele não me serve porque eu dou as coisas para ele. Ele é fiel mesmo. E aí Satanás então entra naquele embate com Deus, né? Ele diz: deixa eu tirar isso, deixa eu tirar aquilo. E nós sabemos desta história que Satanás ele toca na vida de Jó e ele tira de Jó toda a riqueza que Jó tinha. E ele toca também em algo muito doloroso, que são nos filhos de Jó. E a Bíblia diz que Jó amava tanto seus filhos que ele próprio fazia sacrifícios, né, em prol dos seus filhos ali, dizendo: vai que algum dos meus filhos pecou e eu não sei, então já vou fazer o sacrifício aqui por eles, né, para que eles possam ser perdoados por Deus. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão: as experiências com Deus, elas precisam ser pessoais. As experiências com Deus, elas precisam ser individuais. Eu e você, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Os nossos filhos precisam ter as próprias experiências com Deus. Aqueles que nos cercam precisam ter as próprias experiências com Deus. O que acontece muitas vezes é que nós queremos que as pessoas cresçam pelas nossas experiências. Nós queremos que as pessoas conheçam a Deus pelas nossas experiências. Isso é bom, isso é muito bom, porém, cada ser humano precisa ter a sua própria experiência com Deus. E Jó, depois de tudo isso que aconteceu, a Bíblia diz que Deus então ouve aquilo que ele diz, né? Porque Jó no começo dá uma murmurada, Jó no começo ele fica triste, irmão, mas quem não ficaria passando por uma situação tão difícil assim, não é verdade? Mas Jó continua sendo fiel ao Senhor, Jó continua sendo ali, fiel a Deus, ele continua sendo fiel. E o que ele fala? O que ele diz? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje eu sei quem o Senhor é.
Louvado seja o teu nome. A Bíblia diz que Jó se prostra ao Senhor. E aí a palavra de Deus diz que então o Senhor vira o cativeiro de Jó. O Senhor faz ele um homem muitas vezes mais rico, muitas vezes mais abençoado. O Senhor dá a ele filhos, que a Bíblia diz que as filhas de Jó não se encontravam na terra, filhas tão belas como aquelas que ele deu para Jó. Sabe, meu irmão, às vezes nós somos tentados aí, às vezes nós perdemos algumas coisas nas nossas vidas e nós já saímos murmurando contra Deus. Nós já saímos aí culpando Deus pelo nosso fracasso ou pelas coisas que acontecem na nossa vida. Nós precisamos continuar firme. Digo uma coisa para você, a provação ela vem, sabe, sobre a vida de todos nós. A provação ela vem sobre a vida de todo ser humano, mas a questão é uma só: como é que nós vamos passar por ela? Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre a sua vida e te dê aí um resto, de semana maravilhoso na presença dele, no nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.